podcast A Voz da Odontologia da Abrahoff. Hoje com meu convidado especialista, meu querido amigo, Dr. Frederico, Ricardo Frederico. Eu chamo ele de vez em quando de Fred, de Ricardo. É uma maneira carinhosa. Você que é muito carinhoso com a gente. Eu vou falar um pouquinho do currículo dele, que é tão maravilhoso e rico, né? Cirurgião crânio maxilofacial, então ele é médico e cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial, pós-graduado em cirurgias estéticas da face, mestre em engenharia de biomateriais, eu amo essa profissão, conselheiro científico da Academia Brasileira de Harmonização Orofacial, a nossa Abrahoff. O pessoal ele faz parte do nosso comitê científico, uma honra. É diretor da Academia Brasileira de Odontologia Militar, diretor da Academia Brasileira de Cirurgias Estéticas da Face, a ABCF, membro titular da Academia Brasileira de Odontologia. Eu fico até assim, meu Deus, quanta coisa, como que isso torna um profissional, além de ser uma pessoa maravilhosa, empática e uma pessoa muito querida para nós da Abrahoff. E o Dr. Frederico, muito obrigado pela sua participação. É um prazer. A Abrahoff é uma entidade que eu tenho um carinho muito grande, entendeu? Já faço parte dela há muitos anos e é um prazer sempre estar presente aqui nesse cast, nessas entrevistas, porque eu faço realmente parte e visto a camisa da Abrahoff. Então é muito gratificante estar aqui, principalmente com uma amiga como a Marília. Eu conheço a Marília desde 2013, no início que a estética e a harmonização começou aqui no Brasil. Em Porto Alegre. Exatamente. Então é um prazer, Marília. Seja muito bem-vindo, viu? O prazer é nosso. Obrigado. Então ele vai falar, pessoal, sobre um assunto maravilhoso. É claro que com esse currículo tão impressionante, ele faz muitos procedimentos, sejam eles em odontologia, harmonização orofacial e também em medicina. Sim. Então, assim, só que nós escolhemos um assunto que ele tem expertise e que ele investigou e abraçou e está trazendo para nós, que é o protocolo Resurface, né? Exatamente. Fala um pouquinho para mim, então, o que é esse protocolo, e qual é o seu objetivo? O protocolo Resurface é um protocolo que eu criei, onde eu já faço cirurgias estéticas há muitos anos e eu resolvi fazer um upgrade das cirurgias estéticas. Então, o lift facial, nós sabemos que temos como realizar o lift facial cirúrgico, que é o que é feito em centro cirúrgico, e a corte de excesso de pele, e temos os lifts faciais que pode ser feito com fios, principalmente os fios não reabsorvíveis, porque os fios de PDO eles reabsorvem e os resultados não são duradouros, porque a reabsorção não deixa segurar o lift por muito tempo. Mas os fios não reabsorvíveis, ele consegue um resultado de até 4 anos, e a gente ancora esses fios exatamente na face do músculo temporal. Então o Dr. Beramendi trouxe esse fio russo há 40 anos para o Brasil e ele aprimorou, e eu, como sou assistente dele já há alguns anos, o Dr. Beramendi é um cirurgião plástico, eu estou divulgando já há algum tempo essa técnica. A gente dá cursos sobre essa técnica lá no Rio de Janeiro, e é uma técnica que é feita ambulatorialmente com anestesia local, e a gente consegue o mesmo resultado do lift cirúrgico. Então, o Resurface ele une técnica com peptídeos biomiméticos, porque depois de realizar os procedimentos de lift com fio, eu uso peptídeos para ajudar na cicatrização e no colabamento da pele. E tratar a pele. Exatamente. Então você, além de suspender os tecidos que estão em queda, que maravilhoso. E Beramendi a gente conhece, sabe que é uma sumidade internacional nessa área, né? Exatamente. E agora eu gostaria de falar com você, Dr. Frederico, perdão que eu falar você, mas... Sim, claro. Por que você optou, então, você já até falou, né, para trabalhar com esses fios não reabsorvíveis, você até me falou, mas qual a diferença para o pessoal entender de fios reabsorvíveis e não reabsorvíveis? Sim, então vamos lá. Que até é uma característica que o paciente
ele acha que ele já vai fazer um lift com fios não reabsorvíveis, a gente sabe que não, que ele tem que fazer com uma quantidade enorme. Exatamente, Marília. Então, os fios de PDO, eles são excelentes, mas são excelentes para a produção de colágeno. Isso já está na literatura há muito tempo. Só que existem alguns profissionais que fizeram algumas técnicas utilizando ele para tentar fazer um lift. Só que o que acontece é que a gente precisa, o nosso organismo precisa de pelo menos 6 meses para formar um cordão fibroso para manter aqueles coxins gordurosos que pitosaram na posição que foi levantado. E os fios de PDO não conseguem isso. A reabsorção máxima que um fio de PDO consegue ficar sem ser reabsorvido são 4 a 5 meses. Então não há a formação de um cordão fibroso, diferentemente de um fio de polietileno, que é o material que é usado no fio. Ele é mais resistente, ele é biocompatível e ele é inabsorvível. Esse fio, o material de polietileno, é o fio que é usado em todas as especialidades cirúrgicas há 60 anos. Sim. Entendeu? Todos os fios, todas as estruturas internas que tem órgão nobre perto, vai usar o polietileno. E a gente usou, Dr. Beramendi usou essa união de biocompatibilidade, de força de tração e de formação de colágeno, porque como ele é não reabsorvível, ele forma um cordão fibroso em volta dele. Isso já tem artigos de histológicos falando sobre isso, que sustenta esse lift. Por isso que nós temos resultados de lift de até 4 anos sustentando. Então essa é a grande diferença do fio não reabsorvível para o fio reabsorvível. Sim, excelente. Para quais perfis de pacientes normalmente esse procedimento, esse protocolo que você criou é indicado? Boa pergunta. Então, esse protocolo ele é indicado para até pacientes que têm 35, 40 anos. Paciente que tem pitose, é aquele derretimento da pele. Por quê? Porque os coxins gordurosos, nós sabemos que quando nós estamos novos, esses coxins gordurosos estão numa posição superior e unidos. A gente vai envelhecendo, principalmente as mulheres, por causa da deficiência hormonal, o telômero vai diminuindo, há um estresse oxidativo, não há um suplemento, aumento de cortisol, enfim, esse conjunto de coisas se torna uma paciente inflamada, tanto homem quanto mulher, principalmente as mulheres, e essa pitose, esse derretimento acontece. Então, a partir do momento que começar esse derretimento, pode ser feito. Só que a grande maioria, 80% dos pacientes que procuram para realizar o lifting com fio não reabsorvíveis são pacientes da 5ª década de vida para cima. Por quê? Houve já um derretimento maciço de todos os coxins gordurosos e começa a vir o JAWS, que é a grande queixa deles, que é o coxim mandibular que fica na região do músculo risório e cai para a região mandibular. Então a gente consegue, com essa técnica, além de fazer o lifting levantando a derme do paciente, a gente consegue volumerizar, porque a gente pesca os coxins gordurosos e recoloca ele na posição que ele era anteriormente quando a gente era novo. Então, além de levantar a face, realizar o lifting, a gente volumeriza com os próprios coxins gordurosos do paciente. Reestrutura o paciente. Reestruturação, exatamente. Como ele era, que ele fica perdido quando ele vai envelhecendo, achando que ele está modificando e tal, e não se reconhece muitas vezes. Exatamente. Né? O grande problema, Marília, é que... não quer fazer cirurgia plástica, rinoplastia. Exato. Tem alguma doença sistêmica e aí não tem medo de ir para o centro cirúrgico e tal. Aproveita e fala sobre a técnica, se ela é invasiva, se não é mais ou menos como que ela seria. Então, essa técnica não é nada invasiva. Para você ter uma ideia, ela é feita em ambiente ambulatorial, com anestesia local, entendeu? A curva de aprendizagem com cana, você bota uma canulazinha, bota o mandril, pesca aquele fio que a gente passou a cânula dentro dos coxins gordurosos, e quando a gente levanta, a gente traz a pele que pitosou juntamente com os coxins gordurosos. Então é uma técnica tranquila de ser feita, com uma curva de aprendizado muito tranquila, e você consegue fazer resultados incríveis. Por quê? O que a gente vê aí é essa volumerização com ácido hialurônico, onde você descaracteriza totalmente o paciente.
Entendeu? Fizeram com aquele Estênio Garcia, coitado, uma maldade, deixou ele igual uma bola de encher. Então, eu tenho pacientes que chegam, doutor Ricardo, eu pareço muito com a minha mãe que faleceu, eu quero continuar parecendo com ela, só que eu quero parecer com ela mais nova. Então, vamos reestruturar para depois a gente botar um ácido hialurônico para fazer o ajuste fino, refinar. Sim. Porque se a gente tentar aumentar, tentar levantar com ácido hialurônico, a gente vai ter que botar 15, 20 ml. Além de ficar muito dispendioso, a gente vai descaracterizar o paciente. Essa técnica não. Que é o medo que a maioria está tendo aí, falando sobre a desharmonização, que não é nada disso. Exato. Especialmente com profissionais diferenciados, como o Dr. Frederico, o pessoal do nosso Conselho Científico e muitos outros, é claro. Pra gente hoje buscar a naturalidade, que é o que a maioria quer, rejuvenescer com naturalidade, leveza e um sorriso lindo, né? Exatamente, é isso aí. Em quais áreas do rosto, normalmente, que elas podem ser tratadas para quem quer saber sobre essa técnica? Então, é exatamente sobre... por quê? Você até comentou um pouco. Exato. A gente precisa... Existe a linha de cotofana, que é a divisão da face móvel com a face fixa. A gente trabalha na face móvel, que é onde tem os coxins gordurosos na parte anterior da face. E a gente faz o quê? A gente faz os vetores. Por quê? Porque o paciente, quando chega na nossa clínica, no nosso consultório, o que eles fazem? Quero ficar assim. Eu quero ficar assim. Retornar. É os 3 vetores. Então, a gente pegou isso que os pacientes nos pedem e a gente levanta os 3 vetores. Por quê? Porque nós temos ligamentos verdadeiros e ligamentos falsos na nossa face. Um ligamento verdadeiro que é muito forte é o ligamento orbicular, que faz a divisão do músculo orbitário com o músculo temporal. Aqui tem um ligamento que é o ligamento mais forte da nossa face. Então, é aqui que eu faço pequenos cortezinhos, aonde eu venho buscar os coxins gordurosos, volto e faço a amarria desse fio na fáscia do temporal. Então a gente sabe que vai conter, é uma contenção fixa, uma ancoragem. Imagina a gente ancorar um quadro, prender um quadro numa cortina. Vai rasgar por causa do peso do quadro. A gente tem que pegar um prego numa parede para segurar o quadro. É a mesma coisa. Por isso que os fios de PDRO não conseguem, porque além de fixar em tecido mole que vai ceder, ele reabsorve com facilidade. Esse é o diferencial, né? Maior. Inclusive já melhora então sobrancelha, já melhora parte da ópera. Fala sobre isso, por favor. Então, nessa área, o que melhora? Todo esse aspecto de lifting. Exatamente. Essa técnica de lifting, ela pega todos os 3 segmentos. O segmento inferior, mandibular, do jaw, até um pouco do pescoço. Sim. Mas ele pega tanto da parte inferior, da parte média, porque a gente busca o coxim gorduroso malar que desceu para a região de ângulo de mandíbula, levanta ele, e a parte de supercílio e de órbita, tudo. A gente consegue levantar tudo, entendeu? Então, o paciente tem um resultado excelente a nível ambulatorial, com anestesia local e duradouro. Então é uma técnica muito boa. Pós-operatório, eu tinha um pós-operatório de 12 dias. Depois que eu mudei para esse protocolo Resurface, que eu preparo o terreno biológico antes com peptídeos, melhoro a pele, exatamente, e depois o pós-operatório com peptídeos. Então antes vamos supor, cada paciente é um indivíduo diferente. Tem um que tem uma pele seca, a gente tem que preparar essa pele seca para melhorar. Tem uns que tem uma pele oleosa, a gente tem que preparar essa pele oleosa para fazer o lift. Então, eu uso, dependendo da pele do paciente, eu faço um estudo da pele antes, preparo ela 2 semanas antes para depois realizar o lift. E depois do lift eu preparo para ter uma boa cicatrização. Então, antes era 12 dias e hoje, em 6 dias, eu removo a sutura com a pele colabada. Então, esse protocolo Resurface tem melhorado muito os meus resultados e a cicatrização. E o paciente pode trabalhar? Qual que é o downtime? Então, exata, boa pergunta, Marília.
diferentemente de uma cirurgia de lifting cirúrgica, que o paciente tem que ficar... Que você também faz, eu faço, eu não posso deixar para cada caso e para o que o paciente deseja. Exatamente. Nós não estamos tirando o lift cirúrgico. Tem paciente que realmente quer fazer um lift cirúrgico porque tem muita pele para remover, então é necessário tirar esse excesso de pele. Mas aquele que está com derretimento, que tem ainda, a gente faz o estudo, que a gente consiga levantar com o fio, esse é o indicado. Aí a gente tem até a técnica híbrida, que é eu associo os fios com o lift cirúrgico pré-auricular, que é uma pequena incisão parcial que não tem nenhuma cicatriz, também dá para fazer em ambiente ambulatorial. Então essa é o upgrade do protocolo. Específicos, né? Exatamente. Então é um upgrade da técnica do protocolo Resurface que a gente está dando nos nossos cursos. Então, realmente, Marília, quem quiser se aprofundar e procurar saber sobre essa técnica, nós realizamos cursos de 3 em 3 meses e pode me procurar no Instagram, entendeu? Dr. Ricardo Frederico, e será um prazer conversar sobre essa técnica e mostrar essa técnica melhor nos cursos. Nossa, sensacional. Eu já estou aqui super interessado, amo isso. E como os pacientes necessitam hoje para não entrarem, às vezes, uma cirurgia mais invasiva. Exatamente. Como você falou, tem alguma coisa sistêmica. Né, sistêmica, ou então eles têm medo, porque a família não quer. Então tem várias coisas. E hoje todo mundo querendo ficar mais jovem para estar mais feliz a cada dia trabalhando, né? Mulheres entrando em todos os locais, né? Exatamente. No trabalho, socialmente, homens. E a gente, assim, uma coisa que a gente tem que saber, Marília, envelhecer todos nós vamos. Claro. Quem não quiser envelhecer, morra, entendeu? Mas a gente tem que envelhecer com qualidade. Sim. Se a gente tem técnicas, produtos, materiais para fazer isso, vamos usar. Diminui o preço, talvez. Exato. Não, o custo é muito menor do que um lift cirúrgico. Sim. Isso porque o lift cirúrgico tem anestesista, tem o hospital, a sala cirúrgica, entendeu? E o cirurgião que vai cobrar. Claro. Esse a gente não precisa de anestesista, é com sedação oral, no consultório e anestesia local. E a grande vantagem é que agora a gente está começando a brincar, e eu ensino isso nos cursos, porque como ele é segmentado, eu posso usar 2 vetores na região facial e um vetor eu jogar pro pescoço. Eu brinco. Entendeu? Só que o primeiro tem que aprender o básico para depois brincar. Então a gente pode fazer vários... Tem expertise, você ensino tudo isso no curso. Entendeu? Aos poucos, exatamente. Avançando. Tem os cursos avançados que a gente trabalha 2 vetores aqui, um aqui, 2 vetores aqui, um aqui, aonde o paciente tem mais pitose, aonde tem mais derretimento. Depende da morfologia da facial, da análise facial, a gente trabalha. Exato. E do nível de queda facial de tecido. Exatamente. Maríliazinha, exatamente. Então, existem contraindicações para esse protocolo, Resurface? Nenhuma contraindicação. Essa é a outra vantagem. Como é uma cirurgia ambulatorial, anestesia local, bem tranquila, todos os pacientes podem realizar esse protocolo, entendeu? Para você ter uma ideia, até a grávida pode fazer. Nós não fazemos em grávida, por quê? Porque se acontecer alguma coisa na gravidez, vai dizer que foi por causa dos fios. Mas fisiologicamente não teria nenhum problema. Pode ser feito pacientes diabéticos, tem que ser compensado, é claro. Pode pacientes cardíacos, descompensados. É claro que esses pacientes, como você bem disse, têm medo de realizar essas cirurgias em centro cirúrgico. Não tem contraindicação nenhuma. Inclusive, a próxima pergunta seria como que se tem intercorrências, como que você lida com isso. Então, mas exatamente quando você já escolhe. Exatamente. Então, a gente já faz uma anamnese nos pacientes, o paciente tem que estar bem sistemicamente, a gente pede todos os exames laboratoriais. Na realidade, a única intercorrência que acontece na nossa técnica é quando os nossos alunos, quando fazem no consultório, esquecem de um detalhe muito grande que a gente ensina nos cursos. Tem que fazer uma tricotomia. Porque o cabelo
ele infecta muito. Ele é muito sujo, porque ele está no ar ambiente. Então, a gente tem que fazer uma pequena tricotomia. Para quem não sabe o que é tricotomia, é uma raspagenzinha do cabelo na região que é onde... muito pouco, viu, mulheres? É muito tiquinho, exatamente. Só onde a gente vai fazer a incisão. Porque se o cabelo entrar, ele infecta. Então, a gente não quer que infecta. Então, a única contraindicação e ocorrência que acontece é a infecção através do couro do bulbo capilar. Fazendo a tricotomiazinha bem pequenininha, lavando. Cabelo, tricotomia, não tem. Se preocupando na hora em remover isso aí. Não tem nenhum efeito adverso, nada. Não tem nenhuma contraindicação e nenhuma complicação a não ser isso. E se por acaso a pessoa esquecer e for um cabelinho, como não é PDO, ainda tem essa vantagem. Porque o PDO, se infectar, me desculpe, tem que tirar todo o fio, porque ele infecta por completo. O polietileno não. É só abrir, tirar o fio que estava lá dentro e fechar novamente e estamos continuando tudo certo. Sensacional, sensacional. Então, qual que é o nível de capacitação necessário para realizar essa técnica com segurança, já que você ministra cursos, depois você vai falar para a gente sobre onde te encontrar e os cursos presenciais e tudo mais. Claro, então, precisa ser médico ou cirurgião dentista. Entendeu? Não há necessidade de ser especialista em harmonização orofacial pela Lei 230, você sabe muito bem. Todo dentista pode realizar todos os procedimentos que estão no rol, e esse está no rol, porque está na região aonde a gente pode mexer, que é a região da face. E nível assim, avançado do profissional? Ou você começa do início, pega na mão? Eu pego na mão. Você me conhece, eu pego na mão, entendeu? Eu ensino tudo desde o beabá. Nosso curso é um curso completo. Nós damos no nosso curso análise facial. Eu dou a parte de anatomia de cabeça e pescoço, a parte de técnica cirúrgica, eu dou a parte de análise sistêmica e avaliação laboratorial, dou a parte de emergências médicas, tem o advogado que fala a parte jurídica, para a pessoa saber que pode realizar essa técnica. Tem o doutor Eduardo Picanso, foi um dos entrevistados aqui há pouco tempo, ele dá a parte de gestão. Tem o Flavinho, que também foi entrevistado aqui, que é o diretor de marketing da Facop. Ele que é o responsável. Facop está patrocinando todos os nossos podcasts, pessoal. Exato. Esteja com a gente, vou falar depois sobre a Facop. Exato, a Facop é a nossa parceira que certifica o nosso curso. Então o nosso curso vem com o certificado da Facop, que todos nós conhecemos, que é internacional. Pessoal, tem mais de 1.000 unidades, agora está completando nesse momento, então aqui é muito importante. Exatamente. Nós temos essa parceria há muito tempo, então e temos o Cadáver Labs, que nossos alunos fazem a introdução do fio do cadáver, veem a posição aonde é o espaço certo, que é no espaço do SMART, e depois eu disseco todos os cadáveres e eu mostro a eles, aqui você errou, aqui você botou certo, eu mostro para eles. Então os alunos saem preparados para no terceiro dia fazerem nos pacientes vivos. Por isso que evita as intercorrências desde que você ensina o treinamento ali. Desde o início. Então todos profissionais que sejam formados em medicina e odontologia estão aptos a realizar esse curso. Infelizmente, a parte da legislação dos biomédicos não deixa eles fazerem incisão, então infelizmente eles não conseguem. Mas se mudar o protocolo e a legislação deles e eles puderem fazer incisão, também vão estar aptos a realizar, porque é uma técnica muito tranquila de se fazer. Se Deus quiser. É isso aí. Esperando. Eu quero saber também como, então, agora, sobre os seus cursos, o pessoal pode se capacitar aí, os nossos ouvintes, os nossos associados. E você que quer se associar à Abrahoff, Dr. Frederico vai dar uma condição especial, eu tenho certeza que você. Sem dúvida nenhuma. É só você falar que é da Abrahoff. E aí, onde que ele vai te encontrar? Quais os canais? Então, os canais são do Instagram, né, que é Dr. Ricardo Frederico. Também tem o canal do Fios Beiramendi, entendeu? @FiosBeiramendi, também pode procurar lá. E quem é membro associado da Abrahoff, ele tem 20% pessoal de desconto no curso total.
entendeu? Então é um desconto onde a gente não dá para nenhum tipo de entidade e vocês têm 20% do custo total do curso, que vocês vão ter um curso completo onde fala de todas as técnicas cirúrgicas, tem cadáver labs e cada um tem um paciente modelo para realizar a técnica. Então, se associem ao Abrahoff. É uma entidade onde vocês vão ter uma diferenciação, uma entidade que vai lutar por vocês. Então, além disso, vocês vão ter desconto em vários eventos, né, Marília? E em cursos como o meu, sim, como outros aí do mercado. Nossos conselheiros científicos têm desconto. Para nós isso é importante. Você vai pagar muito pouco. Nos eventos você tem 50% de desconto. Então, assim, se você for ao Abrahoff, você vai ter vários benefícios, eu tenho certeza. Essa nossa família é maravilhosa, é uma família alegre, ativa, que se ajuda, não é isso? Exatamente isso. Eu quero saber só mais uma última pergunta final sobre lift facial com FIS em relação ao futuro dessa técnica. O que você espera? O que você vai buscar mais alguma coisa? Então, exatamente. Então, cada vez mais, cada vez mais os pacientes, como a gente conversou, eles querem os procedimentos mais conservadores do que os mais radicais. Então, eu já estou vendo o crescimento dessa técnica no mercado, porque é uma técnica que não é invasiva, é uma técnica muito tranquila, conservadora e, como eu falei, a gente está associando, em alguns casos mais extremos, essa técnica com pequeno corte pré-auricular, onde você pode realizar em ambiente ambulatorial também, não precisando ir para centro cirúrgico, onde você pega os casos mais caídos, mais pitosados. Então, eu acredito que essa técnica só vai crescer e as pessoas procurando cada vez mais. A maioria dos pacientes. Exatamente. E hoje você tem que ter você tem que ter uma ferramenta na sua clínica, porque não adianta você ter só uma técnica, você tem que ter várias técnicas, porque cada paciente é diferente de outro. Doutor, eu quero que realmente levante. E você não vai ter outra técnica se não for o lift. E aí você tendo esse conhecimento, fazendo o curso, você vai ter mais uma ferramenta para realizar o procedimento do seu paciente. Porque você não pode chegar hoje em dia, que a competição está muito acirrada, você falar para o paciente assim, essa eu não faço, deixar ele procurar para outro profissional. Você tem que abraçar o paciente, cuidar dele e realizar todas as técnicas que ele precisa. Nossa, sensacional. Quero agradecer imensamente, adorei, é mais associado a peptídeos. Eu sei que você também é expert nessa área de peptídeos, com várias empresas aí, doutor Frederico. Pessoal, não deixem de seguir o Dr. Ricardo Frederico. Será um prazer. Tá? Ele está aqui com a gente, está no Conselho Científico da Abrahoff, com a chancela da FACOP, que está com a gente. Muito obrigado, FACOP. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Marília, é um prazer. Até o próximo podcast Abrahoff.